Sua alma está gritando por socorro, mas sua boca continua dizendo que está tudo bem. Você construiu uma vida que todo mundo admira por fora, mas que te devora por dentro, pedacinho por pedacinho, até você se perguntar se ainda existe algo real em você. Para um momento e pensa comigo. Quando foi a última vez que você sentiu que sua vida realmente fazia sentido? Não aquela sensação temporária de conquista quando você alcança uma meta, mas aquela paz profunda de saber que você está exatamente onde Deus quer que você esteja? Quantas vezes você já se pegou vivendo no piloto automático, cumprindo obrigações, perseguindo sonhos que nem sequer são seus? Fingindo estar feliz enquanto sua alma implora por propósito real. Como Ele sabe exatamente o que se passa na sua cabeça, quando você deita no travesseiro e sente aquele vazio que nenhuma conquista consegue preencher. Eu sei porque já estive cara a cara com centenas de pessoas que descobriram a mesma verdade devastadora e libertadora que você vai descobrir hoje. Você está vivendo uma vida emprestada, porque ainda não colocou Jesus verdadeiramente em primeiro lugar. E não estou falando de ir à igreja no domingo ou ter um crucifixo na parede. Estou falando de uma transformação tão radical que vai fazer você questionar como conseguiu viver tanto tempo sem ela. Deixa eu te apresentar André, 42 anos, engenheiro civil, dono de uma construtora que faturava milhões por ano. Casa na praia, apartamento no centro, carros importados, filhos em colégio particular, casamento de 20 anos que parecia invejável nas redes sociais. André era o que toda a família considera um homem de sucesso. O tipo de pessoa que você olha e pensa, esse cara tem a vida resolvida. Mas André me ligou numa madrugada de terça-feira, chorando como uma criança perdida. Pastor, ele disse, eu tenho tudo o que sempre quis, mas me sinto como se estivesse morrendo por dentro. Não consigo mais fingir que está tudo bem. Você já se sentiu assim? Já teve tudo o que sempre sonhou e mesmo assim se sentiu completamente vazio? Já olhou no espelho e não reconheceu a pessoa que estava olhando de volta? Já questionou se toda essa correria, toda essa busca por mais e mais, realmente vale a pena? A história de André começou como a de milhões de pessoas. Ele colocou Deus em segundo lugar. Primeiro vinha o trabalho, depois o sucesso, depois a família, depois as conquistas materiais, depois os compromissos sociais e, se sobrasse tempo, talvez uma oração rápida antes de dormir. Jesus era como um seguro de vida, bom ter, mas que, hopefully, você nunca vai precisar usar de verdade. André me contou detalhes que me partiram o coração. Acordava às 5 da manhã, checando mensagens antes mesmo de sair da cama. No carro, escutava podcasts sobre produtividade em vez de conversar com Deus. No escritório, eram 12 horas construindo impérios temporais. Chegava em casa depois das 9, exausto, mal cumprimentava a família. Jantava vendo notícias no celular. Jesus ficava para quando eu tiver mais tempo, quando aposentar, quando as coisas acalmarem. Mas sabe qual é a verdade brutal que André descobriu? As coisas nunca acalmam quando Jesus não está em primeiro lugar. Na verdade, elas se complicam cada vez mais, porque você está tentando construir um castelo em fundação de areia.
Quantos problemas você tem tentado resolver com sua própria sabedoria, quando poderia estar consultando aquele que conhece o fim desde o princípio? Quantas decisões você tem tomado baseado no medo, na pressão dos outros, na busca por aprovação, em vez de buscar primeiro a vontade de Deus para a sua vida? Para um momento agora e se pergunta honestamente: se Jesus fosse analisar sua agenda da última semana, ele diria que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Ou ele veria que você tem tempo para reuniões, para redes sociais, para séries na Netflix, para reclamações no WhatsApp, mas não tem tempo para conversar intimamente com ele? A forma como você distribui seu tempo revela quem realmente governa a sua vida. André vivia numa montanha-russa emocional que destruía não apenas ele, mas toda a sua família. Semanas se sentindo invencível, fechando contratos milionários, outras questionando se não seria melhor abandonar tudo. Dormia mal, tomava remédio para ansiedade, brigava com a esposa por bobagens. Os filhos tinham tudo materialmente, mas sentiam falta da presença real do pai. Você já parou para pensar como seus filhos vão se lembrar de você? Como o pai que sempre teve pressa, que sempre estava no telefone, que sempre prometia: depois eu brinco com vocês, mas nunca sobrava tempo? Ou como o pai que colocou Jesus em primeiro lugar e por isso conseguiu estar verdadeiramente presente nos momentos que realmente importam? E se você ainda não tem filhos, que exemplo você está sendo para quem convive com você? Como a pessoa que sempre reclama, que sempre está correndo atrás de algo, que sempre fala de problemas e dificuldades? Ou como alguém que, mesmo enfrentando desafios, tem uma paz inexplicável, porque sabe que Jesus está no controle? O ponto de virada aconteceu numa quinta-feira chuvosa. André voltava de uma reunião frustrante, onde um cliente cancelou um projeto de último minuto. Estava furioso, xingando o trânsito quando ligou o rádio e ouviu: "Pare de correr atrás do vento e venha descansar em mim. Eu conheço seus medos, suas dores, e estou esperando você me dar o primeiro lugar que sempre foi meu." André me contou que naquele momento sentiu como se Deus estivesse falando diretamente com ele. Parou o carro no primeiro estacionamento que encontrou e, pela primeira vez em anos, chorou de verdade. Não aquele choro de frustração ou raiva, mas aquele choro de alívio de quem finalmente entende onde está o problema. Quantas vezes Deus já tentou falar com você através de uma música, de um sermão, de uma conversa com um amigo, de uma situação difícil, e você ignorou porque estava ocupado demais correndo atrás do vento? Quantos sinais divinos você perdeu porque sua agenda estava mais importante que sua alma? Naquele estacionamento, André fez uma oração que mudou tudo. Deus, eu cansei de tentar controlar tudo sozinho. Eu cansei de viver como se eu fosse o dono da minha vida. A partir de hoje, eu quero que tu sejas verdadeiramente o primeiro em tudo. Ensina-me o que isso significa na prática. E aqui está a primeira verdade sobrenatural que vai transformar sua vida. Quando você genuinamente entrega o controle para Jesus, ele não apenas aceita, ele começa a reorganizar sua vida de uma forma que você nunca imaginaria possível. A transformação de André não foi mágica, mas foi real e progressiva. No dia seguinte, em vez de acordar já checando o celular, ele dedicou a primeira hora do dia para conversar com Jesus. Não uma oração mecânica e corrida, mas uma conversa íntima, contando seus medos, seus sonhos, pedindo sabedoria para cada decisão que teria que tomar naquele dia. Você já experimentou começar o dia conversando com Jesus, como se ele fosse seu melhor amigo e conselheiro pessoal? Contando para ele suas ansiedades sobre aquela reunião importante, pedindo sabedoria para lidar com aquela pessoa difícil, entregando nas mãos dele aquele problema que você não consegue resolver sozinho? O que André descobriu foi sobrenatural. Quando você entrega o comando do seu dia para Jesus, ele organiza as coincidências divinas. Pessoas certas aparecem na hora certa.
Oportunidades que você nunca esperaria se abrem. Problemas que pareciam impossíveis de resolver encontram soluções criativas. Relacionamentos que estavam desgastados começam a se curar. Mas o mais importante, você ganha uma paz que não depende das circunstâncias. André me contou que mesmo quando enfrentava problemas no trabalho, ele não entrava mais em pânico porque sabia que Jesus estava no controle. Mesmo quando contratos não saíam como esperado, ele confiava que Deus tinha algo melhor preparado. Isso não significa que a vida fica sem problemas. Significa que você enfrenta os problemas sabendo que não está sozinho, que tem o Criador do universo como seu parceiro, seu conselheiro, seu melhor amigo. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar, 3 transformações sobrenaturais acontecem automaticamente. Primeira transformação. Suas prioridades se reorganizam naturalmente, sem você ter que lutar contra sua própria natureza. André descobriu que não precisava mais se forçar a ser um marido melhor ou um pai presente. Quando Jesus se tornou seu primeiro amor, ele automaticamente começou a amar melhor sua família. Sabe por quê? Porque quando você está cheio de Jesus, você transborda Jesus para todos ao seu redor. Quando você não está cheio de Jesus, você tenta sugar dos outros aquilo que só Ele pode dar. E aí seus relacionamentos se tornam tóxicos e necessitados. Você tem tentado ser uma pessoa melhor com sua própria força? Lutando para controlar seu temperamento, para ser mais paciente, para ser mais generoso? E se eu te disser que você está fazendo tudo do jeito mais difícil? Quando Jesus está em primeiro lugar, a transformação acontece de dentro para fora, naturalmente. André começou a chegar em casa mais cedo não porque se obrigou, mas porque não aguentava mais ficar longe da família. Começou a desligar o celular durante o jantar não porque alguém mandou, mas porque queria estar verdadeiramente presente com as pessoas que Deus colocou na sua vida. Que áreas da sua vida você tem tentado melhorar com força de vontade, quando na verdade precisava colocar Jesus em primeiro lugar e deixar Ele fazer a transformação de dentro para fora? Segunda transformação. Sua identidade para de depender das suas conquistas e se fundamenta em quem você é aos olhos de Deus. André percebeu que toda sua autoestima estava atrelada ao sucesso da empresa. Mês bom, ele se sentia um vencedor. Mês ruim, questionava seu valor como homem, como marido, como pai. Mas quando Jesus se torna seu primeiro amor, você descobre uma verdade libertadora. Você não precisa provar seu valor para ninguém, porque Jesus já provou seu valor na cruz. Você não é amado porque é bem-sucedido. Você é bem-sucedido porque é amado incondicionalmente por Deus. Quantas noites de sono você já perdeu se questionando se é bom o suficiente? Quantas vezes já se comparou com outras pessoas nas redes sociais e se sentiu um fracasso? Quantas decisões você já tomou tentando impressionar os outros em vez de agradar a Deus? André me disse algo que me marcou profundamente. Pastor, quando entendi que Deus me ama independente dos meus resultados, eu parei de ter medo de fracassar. E, paradoxalmente, foi quando eu parei de ter medo de fracassar que comecei a ter mais sucesso do que nunca. Isso faz todo sentido. Quando você não está desesperado por aprovação, você toma decisões mais sábias. Quando você não está com medo de fracassar, você se arrisca nas oportunidades certas. Quando você sabe que seu valor não está nas suas conquistas, você consegue celebrar o sucesso dos outros sem se sentir diminuído. Será que você tem vivido como um escravo da opinião alheia, tomando decisões baseadas no que os outros vão pensar, em vez de buscar a vontade de Deus? Correndo atrás de aprovação humana, quando já tem a aprovação completa e eterna do Criador do universo? Terceira transformação. Seus relacionamentos se tornam saudáveis porque você para de buscar nas pessoas o que só Jesus pode dar. André percebeu que estava cobrando da esposa uma compreensão que só Deus poderia ter.
Estava esperando que os filhos preenchessem um vazio que só Jesus pode preencher. Estava procurando em clientes e parceiros de negócio uma validação que só o Pai Celestial pode dar. Quando Jesus se torna sua fonte primária de amor, aceitação, propósito e significado, você liberta as pessoas ao seu redor da pressão impossível de serem seus salvadores. Ironicamente, é quando você para de exigir que elas te completem que seus relacionamentos se tornam completos. André me contou que a esposa dele disse: "Eu sinto que recuperei meu marido. Ele está mais presente, mais carinhoso, mais paciente. Mas principalmente, ele não está mais tentando que eu seja responsável pela felicidade dele." Você tem cobrado de outras pessoas uma perfeição que só Jesus tem? Tem esperado que seu cônjuge te entenda completamente? Que seus filhos nunca te decepcionem? Que seus amigos estejam sempre disponíveis quando você precisa? Tem se frustrado com as limitações humanas das pessoas quando você mesmo é limitado e falho? Para um momento para reflexão profunda comigo. Quantos relacionamentos na sua vida estão desgastados porque você está esperando deles o que só Jesus pode dar? Quantas brigas, quantos ressentimentos, quantas mágoas poderiam ser evitadas se você entendesse que sua completude vem de Deus, não das pessoas? 6 meses depois, André tomou uma decisão que chocou todos. Vendeu parte da empresa para dedicar mais tempo à família e ao ministério que Deus colocou no coração dele. Os amigos disseram que estava maluco. A família questionou se não era crise de meia-idade. Mas sabe o que aconteceu? Em 2 anos, André estava ganhando mais dinheiro trabalhando menos horas, tinha um casamento mais feliz do que nunca, filhos que corriam para abraçá-lo quando ele chegava em casa e, principalmente, uma paz inexplicável de saber que estava vivendo exatamente o propósito que Deus tinha para ele. Como você se sentiria acordando todo dia sabendo que está vivendo exatamente a vida que Deus sonhou especificamente para você? Não uma imitação da vida de outras pessoas, não uma versão genérica de sucesso, mas sua vida, única e exclusiva, desenhada pelas mãos do próprio Criador. Provérbios 3, 5 e 6 diz algo revolucionário. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A palavra reconheça, no hebraico original, significa literalmente coloque em primeiro lugar em cada decisão. Quando você reconhece Jesus em todos os seus caminhos, nas decisões pequenas e grandes, nos momentos fáceis e difíceis, nos sucessos e nos fracassos, Ele promete endireitar suas veredas. Quantas veredas tortas na sua vida você tem tentado endireitar com sua própria força? Quantas vezes você já tomou decisões baseadas apenas na lógica humana e depois se arrependeu? Quantos problemas você poderia ter evitado se tivesse consultado Jesus antes de agir? André me disse algo que nunca vou esquecer. Pastor, eu descobri que consultar Jesus antes de cada decisão não me deixa mais lento, me deixa mais eficiente, porque quando Deus está dirigindo seus passos, você não perde tempo em caminhos que não levam a lugar nenhum. Imagine como seria sua vida se você parasse de desperdiçar energia em relacionamentos tóxicos porque Jesus te mostrasse quais pessoas Ele quer na sua vida. Imagine como seria se você parasse de perseguir oportunidades que só trazem frustração, porque Jesus te direcionasse para as oportunidades que Ele preparou especificamente para você.
Imagine como seria se você parasse de se preocupar tanto com o futuro, porque soubesse que Jesus já foi na sua frente preparar o caminho. Mas eu preciso ser honesto com você. Colocar Jesus em primeiro lugar não é uma decisão que você toma uma vez e pronto. É uma decisão que você precisa renovar todo dia, às vezes a cada hora, às vezes a cada minuto. André enfrentou resistência da própria mente. Tinha dias que acordava e a primeira coisa que vinha na cabeça era: vou checar as mensagens rapidinho antes de orar. Tinha momentos de crise em que o primeiro impulso era correr para resolver tudo sozinho, em vez de buscar primeiro a sabedoria de Deus. Mas sabe qual é a diferença? Quando Jesus é verdadeiramente seu primeiro lugar, você reconhece rapidamente quando está saindo do eixo e volta para ele. É como ter um GPS interno que recalcula a rota sempre que você faz uma curva errada. Você tem percebido quando está saindo do eixo? Quando está tentando controlar coisas que não estão no seu controle? Quando está se preocupando em vez de confiar? Quando está reclamando em vez de agradecer? Esses são sinais de que você precisa voltar a colocar Jesus em primeiro lugar. Pare um momento final de reflexão profunda comigo. Se Jesus começasse a ocupar verdadeiramente o primeiro lugar na sua vida a partir de hoje, o que mudaria? Que decisões você tomaria diferente? Que relacionamentos você priorizaria? Que sonhos você abandonaria porque perceberia que não são de Deus? Que novos sonhos ele colocaria no seu coração? André hoje tem uma vida que ele nunca imaginou ser possível quando estava preso naquela rotina que parecia perfeita por fora, mas era vazia por dentro. Ele tem propósito eterno, não apenas temporal. Tem paz que vai além da compreensão. Tem relacionamentos genuínos, não apenas superficiais. Tem prosperidade com significado, não apenas números na conta bancária. E o mais incrível, André me disse recentemente: pastor, eu olho para trás e não consigo entender como eu consegui viver tanto tempo sem colocar Jesus em primeiro lugar. Era como tentar dirigir um carro com os olhos vendados. Esta é sua escolha hoje, neste exato momento. Você pode continuar dirigindo sua vida com os olhos vendados, batendo em obstáculos que poderia evitar, perdendo oportunidades que poderia aproveitar, machucando pessoas que poderia amar melhor. Ou você pode tirar a venda dos olhos e deixar Jesus assumir o volante da sua vida. A vida que Deus sonhou para você não é uma versão melhorada da vida que você está vivendo. É uma vida completamente transformada, onde cada manhã tem propósito eterno, cada decisão é tomada com sabedoria divina, cada relacionamento é abençoado pela presença de Jesus, cada desafio é uma oportunidade de ver o poder de Deus em ação. Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vida plena não é ter muito dinheiro, muito sucesso, muitas conquistas. Vida plena é ter Jesus em primeiro lugar e descobrir que Ele é mais do que suficiente para satisfazer cada anseio da sua alma. Mas deixa eu fazer uma pergunta que vai definir seu futuro. Você está disposto a abrir mão do controle da sua vida para ganhar uma vida que vale a pena ser vivida? Você está disposto a trocar sua sabedoria limitada pela sabedoria infinita de Deus? Você está disposto a confiar que Jesus sabe melhor do que você o que vai te fazer verdadeiramente feliz? A transformação não vai acontecer amanhã, nem na próxima segunda-feira, nem quando você organizar toda a sua vida primeiro. A transformação começa hoje, agora, neste momento, com uma decisão. Jesus, eu cansei de tentar controlar tudo sozinho. A partir de agora, Tu és o primeiro em tudo na minha vida. Se essa palavra falou profundamente ao seu coração, se você reconhece que precisa colocar Jesus verdadeiramente em primeiro lugar, não deixe este momento passar. Esta pode ser a conversa que divide sua vida em antes e depois. Escreva nos comentários, Jesus em primeiro lugar, e compartilhe essa mensagem para que mais vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Sua jornada de transformação real começa hoje. Jesus está esperando há tanto tempo para ocupar o primeiro lugar que sempre foi dele por direito. A vida que você sempre sonhou, a paz que você sempre buscou, o propósito que você sempre quis,
está do outro lado da sua decisão de colocar Jesus em primeiro lugar. Faça essa escolha hoje e prepare-se para ser surpreendido pelo que Deus vai fazer em você, através de você e para você. Sua nova vida está começando agora.